Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Maraísa Gonçalves. Sou esteticista, sou farmacêutica integrativa e também sou terapeuta. E uso todas essas minhas profissões para trazer sempre o melhor atendimento aqui para os meus pacientes. E aqui no YouTube eu venho trazer um pouco disso tudo para trazer mais consciência para vocês que procuram estética integrativa e às vezes nem sabem muito bem do que se trata. E aí hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre aquele detox de começo de ano que todo mundo gosta de fazer. Mas que em alguns casos a pessoa tem ali alguma dificuldade. Por que esse detox pode ser que não esteja dando certo para você, tá bom? E aí hoje eu vou explicar um pouquinho sobre como é feito o detox no nosso organismo, tá? Então vamos falar um pouquinho de o que pode acontecer, né? Você fica aí tomando chá, fazendo jejum, corta o açúcar, mas continua ali com essa pele toda inflamada, cheia de melasma, cabelo caindo, intestino preso, aquela sensação, né, de carregar o corpo. Isso daí é sinal de que seu corpo não está fazendo o detox natural, normal, não está fazendo direito, tá? E aí, hoje eu vou explicar para vocês o porquê que isso pode estar acontecendo. Pode ser que o seu órgão mais importante de desintoxicação, de desinflamação, esteja passando algumas dificuldades. Ó, meus cabelos caindo tudo aqui, ó, no pós-carnaval. Estou sim inflamada, estou sim fazendo essa aula justamente para ver se eu escuto e eu tomo vergonha nessa minha cara. Pois é, então vamos lá. A gente tem, né, no nosso corpo, então, o fígado, que ele é o nosso órgão mais importante aí para fazer o detox, né? É ele que faz, assim, um trabalho de limpeza. É ele que tira todas essas toxinas do nosso corpo. E ele trabalha em duas fases muito específicas, tá? E quando essas duas fases não estão equilibradas, ou seja, que deveria acontecer normalmente, pode aumentar a inflamação do seu corpo. Então, o fígado é um órgão gigante, que trabalha para desintoxicação do corpo. Então, tudo que entra em contato com o nosso organismo passa por ele para poder depois ser eliminado, tá? Então, por exemplo, medicamentos, muitos, álcool, cosméticos, hormônios, a poluição, restos metabólicos de processos que o nosso corpo mesmo produz, também passam pelo fígado. Então, resíduos de forma geral, tá? E aí, como que ele deve trabalhar? Ele deve trabalhar em duas etapas, né? Só existe um detalhe, assim, muito importante que a gente não pode esquecer. É que a maioria dessas toxinas, ela é lipossolúvel, ou seja, ela dissolve em gordura e ela não sai facilmente na urina. Então, o que esse fígado tem que fazer? Ele tem que transformar essa gordura, essas toxinas gordurosas, em toxinas hidrossolúveis, tá? Para poder ser mais facilmente eliminada pelo organismo através da urina. E é essas duas fases que acontecem para o processo de desintoxicação. Então, o que acontece? O corpo recebe essa toxina, que normalmente é lipossolúvel, transforma ela em uma outra molécula, onde essa outra molécula pode ser muito mais tóxica, inclusive, do que a própria coisa que você consumiu. E aí a gente precisa de uma segunda fase para transformar essa lipossolúvel em hidrossolúvel, tá bom? E aí algumas enzimas ali, citocromos, tal, eles são responsáveis para fazer todo esse processo aí de eliminação dessas toxinas pelo nosso corpo, tá? Então você vê, o fígado ele tem que estar muito saudável, né, para transformar uma toxina gordurosa, transformar ela quimicamente, como se ele estivesse ali quebrando, né, a molécula, para uma versão intermediária, e depois essa substância intermediária ainda vai ser transformada novamente em algo menos tóxico, tá? E aí, a primeira fase, então, ela não elimina, ela só transforma, tá? E essa transformação produz ali radicais livres, aumenta a reatividade química daquela substância. Então, se seu corpo tiver inflamado, você consumindo mais toxinas, e você ainda tiver com deficiência nutricional, essa fase 1, que transforma, né, reduz essa substância inicial em uma substância intermediária, ela pode ser desorganizada. E aí, o fígado ele não consegue passar para a fase 2. Então, você fica com aquele corpo cheio de substâncias intermediárias ali, são restos, né, de toxinas ali transformadas quimicamente.
E aí gera um monte de radical livre, então você aumenta seu envelhecimento, você começa a acumular gordura, você começa a ter dor de cabeça, acne inflamatória, seu melasma estoura, né? Névoa mental. Tudo isso por quê? Porque você passou até pela fase 1 do processo, mas não finalizou. E aí que entra a necessidade de você ir para a fase 2, né? Que é o que acontece, onde acontece a verdadeira neutralização, que é quando o fígado pega essa toxina reativa da fase 1, liga ela a uma molécula solúvel em água, sabe? É como se você colocasse uma etiqueta assim, ó, pronta, essa daqui já tá pronta para sair do corpo, já pode ser eliminada. E aí, essa eliminação acontece em vários processos metabólicos, metilação, sulfatação, tem um monte de coisa que acontece nesse processo que vocês não precisam saber, que estão conjugados aí com uma molécula que vocês já devem ter ouvido falar em algum lugar, que chama glutationa, tá? Mas para isso que aconteça de forma eficiente, o fígado, ou seja, o nosso corpo, precisa ter muitos nutrientes. Principalmente as vitaminas do complexo B, zinco, magnésio, selênio, alguns aminoácidos, tá? Tudo isso precisa estar ali, ó, em quantidade boa no nosso corpo, para poder esse fígado fazer esse papel de transformar aí 2 vezes, né, as toxinas que entram no nosso corpo. Então não adianta só você fazer um detox se você não tiver aí também com a suplementação adequada, tá? Então você percebe uma coisa que o detox não é só sobre um chá, né? Você precisa, ou um suco verde, você precisa estar com a sua bioquímica do seu corpo muito legal, né? Então, se na fase 2 você tiver com alguma deficiência nutricional, ela não vai ser transformada. E aí você fica o quê? Com um monte de toxina para ser eliminada, percorrendo aí o seu sangue, por exemplo. E o fígado, coitadinho ali, fazendo o máximo dele para tentar transformar, mas ele não tem suporte, né? Então isso aumenta aí o seu estresse oxidativo, aumenta a sua inflamação e piora toda a sua estética, né? E aí o que acontece? Passou pelo fígado, sobrecarrega quem? O intestino, né? Então isso tudo interfere no metabolismo aí de alguns hormônios também, tá? Por isso que, por exemplo, você tem alguma dificuldade na produção de estrogênio, ou fica em excesso, e aí o seu melasma vem com tudo, tá? Então, assim, a gente sabe que o fígado tem o papel dele que é super importante, ele existe para isso, a gente tem que, então, evitar que a gente fique mais inflamado, reduzindo o consumo de coisas inflamatórias e depois ajudando esse fígado a fazer a parte dele, tomando uma suplementação adequada, interessante, para que ele não fique aí estafado, sobrecarregado, tá? Então, assim, são muitas camadas aí de processos que o corpo precisa estar, né, em ordem para a gente conseguir fazer um detox bem eficiente. Por isso que é interessante vocês fazerem o detox de 21 dias que eu tenho ali no link da minha bio, e tanto aqui na descrição do vídeo também, porque lá eu já dou um suporte nutricional e eu convido vocês para depois para fazer essa consulta e avaliar a suplementação que está se fazendo necessária, tá? Então, hoje eu fiz uma aulinha assim um pouquinho mais técnica, né? Eu falei um pouquinho de alguns nomes aí um pouquinho diferentes, de fase 1, fase 2, mas é porque eu ouço muito essa pergunta, ué, mas o nosso fígado não dá conta? Ah, mas não sei o que, não dá conta. Não, gente, ele dá conta, só que assim, você, além de estar consumindo exagerado, coisas que você não deveria, bolacha recheada, miojo, bebida alcoólica, além de tudo, você não suplementa adequadamente e pior, você ainda faz aquele uso excessivo de café, por exemplo, ou então usa aqueles estimulantes, faz umas dietas muito restritivas, ou seja, não gosta de comer isso, não gosta de comer aquilo, que vitamina que vai entrar no seu corpo, né? Então isso piora muito essa eliminação de toxinas. Então se você está passando por um problema estético, né? Lipedema, melasma, queda de cabelo, você tem que saber que você tem que fazer o detox e tem que fazer uma suplementação adequada junto com um trabalho aí terapêutico, estético, para poder reverter esse processo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer nosso corpo aí entrar em equilíbrio pra gente começar, né, agora de uma vez por todas 2026, depois do carnaval, desinflamadas, isso tudo trazendo mais brilho, cabelos lustrosos e aquele corpinho assim que você sempre quis, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte aí, compartilha com quem você sabe que é aquela sua amiga que faz dieta e não consegue emagrecer, não melhora a queda de cabelo. E... falei, já curte? Falei? Então curte de novo, vai. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.